Vamos agora à conversa e à análise com o Ricardo Cunha, do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores. Está aqui comigo em estúdio e vai juntar-se também a nós, à distância, o André Moraes, especialista em proteção civil. Muito bom dia aos dois, obrigado pela presença. Vou começar por si, Ricardo Cunha. Começando precisamente aqui pela questão mais política, tem havido muitas queixas e muitas críticas, inclusive por parte da população, à atuação do governo, e a crítica é de que foi tardia. Qual é a reação do sindicato precisamente a isso? Antes de mais, bom dia ao André, uma pessoa que eu conheço. Assim, no nosso ponto de vista, o governo tem dado a resposta que tem dado naturalmente em todas as situações, até mesmo com as negociações que o sindicato tem tido com o governo. As respostas não são as mais adequadas e também são tardias. Se o governo devia ter feito alguma coisa mais cedo, se calhar devia. Não se compreende como é que os bombeiros chapadores demoraram tanto tempo, por exemplo, a ser acionados. Não se compreende como é que há bombeiros chapadores neste momento que não estão a ser acionados, como o caso dos bombeiros chapadores do Porto e de Gaia, que tiveram noutros centros de operações, foram desmobilizados. E está a ser preciso mais ajuda noutros lados, podiam ter sido canalizados para lá. Isto são decisões do Governo, da Proteção Civil, são essas pessoas que têm que vir a público dizer porque é que tomaram essa decisão e porque é que não o fazem. Lamentamos que esteja a acontecer. Eu estive no terreno, estive em dois cenários, estive em Piódon e estive na Pampilhosa da Serra. Foram cenários complicados onde tivemos. Nota-se realmente que há muito desnorte de quem está a comandar. Também são cenários complicados, nós compreendemos isto, mas já estive noutros cenários e neste tem estado muito confuso. Isto, mesmo nós bombeiros, tanto sapadores como voluntários, como outras forças que estão no terreno, comentamos entre nós mesmos, isto está uma completa confusão. Também queria deixar de notar que a nível de logística não está fácil, ou seja, falta alimento aos bombeiros que estão no teatro de operações, ou seja, não há reforços alimentares, dão-nos o almoço e o jantar. Lógico, às vezes já muito fora de horas, mas isso a gente compreende, estamos a trabalhar, mas poderia haver reforço alimentar ao longo do dia. Não tem havido, também lamentamos isso. Às vezes as populações é que acabam por nos dar qualquer coisa para comer. E aqui nota-se que há uma certa desorganização. Espero que no final disto tudo as pessoas possam analisar bem aquilo que correu mal, para ver se outra vez melhoram. Sendo certo que da parte dos fogos florestais, e o André terá mais à vontade para falar sobre isto, o que a gente vê é que a prevenção, que é o principal, não existe. Não existe no nosso país prevenção. Não há, ou seja, se houvesse uma prevenção, é lógico que os incêndios vão acontecer, mas se calhar a reação, que é o que se está a fazer agora, teria efeitos mais rápidos do que aquilo que está a ter, porque na realidade os matos estão muito densos e também para nós bombeiros é muito complicado conseguir atuar nessas condições. Claro que sim, continuamos todos a correr atrás também desses prejuízos. Está connosco também, recordo, André Moraes, especialista em proteção civil, que está na Covilhã. É importante dizer isso porque está muito perto de zonas que estão a ser afetadas pelos incêndios e por isso queria lhe perguntar desde já qual é a situação aí onde se encontra, André. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Um abraço ao Ricardo. É sempre um gosto vê-lo. Estamos a viver vivemos uma noite bastante fria, com temperaturas à volta dos 12, 13 graus aqui perto da Covilhã, as freguesias estão a ser afetadas. Uma umidade mais elevada e uma diminuição da progressão do incêndio. Uma melhor capacidade para poder fazer combate e até alguns sítios de extinção e o controle do próprio incêndio. Mas é um incêndio, como o Ricardo acabou de dizer, muito grande, uma extensão muito grande. Começou no Piódon, já vai em Castelo Branco. Os bombeiros têm sido poucos para tanto fogo, tem sido um bocadinho o tapa aqui descobre ali, porque apaga-se uma parte do incêndio, não se faz uma consolidação de rescaldo, porque depois há sempre uma casa em perigo, há sempre mais qualquer coisa a acontecer e os meios são sempre mobilizados de um lado para o outro. E com isso haverá um trabalho nas próximas semanas, mesmo depois do incêndio extinto, de um trabalho efetivo de consolidação e rescaldo. Mas neste momento, destas freguesias, as coisas estão um pouco mais calmas, mas vamos ter agora mais na parte da tarde, o aumento do vento também. E isto vai afetar certamente o próprio desenvolvimento do mesmo, porque vai alimentá-lo naquele período da tarde. É importante também percebermos que há aqui um trabalho que tem que ser começado já a ser pensado, que é a estabilização dos solos, das vertentes onde o incêndio passou, porque temos já rolamento de material linhoso, rolamento de algumas pedras, e quando vier as primeiras chuvas, parece que estamos a falar já demasiado cedo, mas não, quando vierem as primeiras chuvas vamos ter certamente muita afetação da contaminação dos solos, contaminação das linhas de água, o próprio as vias rodoviárias estarem em perigo para aquilo que são os condutores,
e até poder haver, na verdade, algumas inundações rápidas pelo que é a precipitação e a movimentação e o arrastamento de todo este material luminoso e todo este material de cinza que existe nas encostas. É importante percebermos que este trabalho tem que ser feito efetivo e nós aqui no território da Covilhã, como perguntou bem o Rodrigo, estamos neste momento numa fase de um pouco mais calmia, mas ainda com frentes ativas e que muito provavelmente à tarde poderão ter aqui um incremento de gravidade por causa das condições meteorológicas. E fica aí naturalmente também uma chamada de atenção bastante importante, porque daqui a uns meses voltam as chuvas e era bom que naturalmente chovesse. Esteve também no terreno, como já aqui frisou. Quais são as maiores dificuldades que os operacionais enfrentam e têm enfrentado em zonas como a Covilhã e a Serra da Estrela, naturalmente, que têm uma orografia muito específica para combater as chamas? Eu sobre a Covilhã não lhe posso dizer porque eu não estive lá, mas na Pampilhosa Serra eu sou motorista. A dificuldade que nós temos lá é os acessos, porque são acessos muito estreitos, as viaturas são pesadas e são largas, não temos margem de erro, porque a margem de erro pode acontecer uma fatalidade, como aconteceu com o bombeiro que faleceu, infelizmente, e do qual lamento. E isto vem à conversa, já tive no outro canal onde já falei disto. Os presidentes de Câmara têm criticado muito a falta de bombeiros ou a maneira como está a ser combatido, o comandamento, e têm razão em algumas coisas do que dizem. Mas falta também eles pararem um bocadinho, olharem-se ao espelho e perceberem se fizeram aquilo que tinham que fazer durante o inverno. E se calhar não fizeram. Porque muitas vezes atiram-se as culpas ao Governo Central, mas as autarquias... Também é culpado, não temos que o desculpar. Mas o que eu queria dizer é que as autarquias também têm um grande papel claro na questão da prevenção dos incêndios. Claro que sim. E os autarcas também têm falhado. Pronto, e muito, porque se o autarca deve conhecer a zona que é a sua gerência, sabe que tem acessos que são bastante estreitos, pelo menos alguns acessos devia ser... garantido que um veículo pesado, combate a incêndios ou de outra coisa qualquer, pudesse aceder. Existe uma falta de cultura no nosso país de prevenção, porque olhamos todos para a proteção civil sempre como uma despesa. E se eu for fazer isso, vou gastar não sei quanto. E só a gente olhar para isto como uma despesa é logo meio caminho andado, para as coisas correrem mal. E é o que tem acontecido. Por isso, se calhar o Governo devia apostar mais na prevenção, e as autarquias exatamente igual, na limpeza das matas, e nós temos profissionais que fazem isso, os chapadores florestais, os bombeiros chapadores florestais, fazem esse tipo de serviço e são bastante válidos e ajudam bastante. São pessoas que conhecem o terreno e que na altura da reação podiam dar uma ajuda aos bombeiros porque eles conhecem o terreno, sabem onde é que a gente tem que andar, nós temos que andar a adivinhar. É mesmo assim que as coisas têm que ser ditas. Só que não há investimento dos municípios, nem em bombeiros, nem em bombeiros chapadores florestais, não há investimento. Ou seja, é preferível a gente fazer uma festazinha, porque dá mais votos do que a gente gastar dinheiro na proteção civil. E este é o caminho para o insucesso do nosso país, porque todos nós vimos isto. O próprio governo age assim, nós temos de ter nas negociações com o governo, e o governo, depois dos protestos que os bombeiros fizeram em outubro do ano passado, em que toda a gente se prontificou na altura em crucificar os bombeiros, chamaram-nos de bandidos, de arruaceiros. Agora somos heróis. Temos que decidir o que é que queremos fazer. Ou somos bandidos ou somos heróis. Não é? Se calhar as pessoas também deviam ver que na altura que a gente protestou foi um grito de revolta, tínhamos que nos fazer ouvir. O que é que o governo fez? Aproveitou-se, tentou ostracizar os bombeiros, entrou numa negociação, no nosso entender, vergonhosa, onde reuniu à parte com um grupo de sindicatos que sozinhos não representam sequer metade dos associados do SNBS, que é o maior sindicato do setor dos bombeiros chapadores. Têm tido reuniões bilaterais e em regime de confidencialidade. E o que é que resultou dessas reuniões? Fizeram um acordo salarial para os bombeiros chapadores que não melhorou em nada ou quase nada os bombeiros chapadores. Não há atratividade à carreira. Para ter uma noção, Lisboa abriu agora concurso para 80 vagas. Temos 300 candidatos. Ora, a exigência para ser bombeiro chapador é elevada. Desses 300 não vão conseguir 80 candidatos. E isto prova que o Governo também tem a sua cota parte de culpa. E até quero por deixar aqui um alerta para a senhora Secretária de Estado da Administração Pública, que eu cheguei-lhe a dizer a ela que ela não estava a ser justa com os bombeiros. Agora o incêndio está na terra da senhora Secretária de Estado. Se calhar era uma altura da senhora Secretária de Estado lá para o pé de nós. Ajudar, para ela perceber e sentir na pele o que é ser bombeiro. Se calhar aí, quando a gente sente a nossa necessidade, a gente aí consegue dar o valor às pessoas que estão lá a negociar. Era importante, será que ela fosse lá passar um bocadinho connosco? Basta só umas horinhas, não precisa de passar lá 24 ou 48 horas, também não iria aguentar. Mas fica feito esse... E deixa-me só dar mais esta nota. Falta negociar mais coisas para os bombeiros chapadores, entre elas a reforma, a idade da reforma, o horário de trabalho. E daqui deixo mais um alerta à Assembleia da República. Vão entrar propostas de vários partidos agora no início dos trabalhos
era bom que os senhores deputados, que são representantes do povo, não são representantes dos partidos, são do povo, foram eleitos pelo povo, votassem as propostas que lá vão com responsabilidade e deixassem os partidos de parte e as ideologias de parte, porque vão lá propostas válidas, no sentido de reconhecer a profissão de bombeiro de sapador, uma questão de desgaste rápido, com melhores condições de acesso à reforma. E aqui se prova que este serviço que nós estamos aqui a fazer é um serviço super desgastante. E há pessoas que acham que o bombeiro deve lá estar com 60 anos. Com 60 anos, se estivesse lá, era para ser socorrido. Faz esses apelos também aqui para ouvir o André Moraes, porque queria pedir uma análise a estas críticas de falta de coordenação e também ao papel que tem o autarca na prevenção dos incêndios. Eu tenho defendido, e existe já há cerca de 4 anos na Assembleia da República, uma proposta de lei para regulamentar os serviços municipais de proteção civil. Porquê? Porque o patamar municipal não está regulado, está entregue a cada autarca e cada autarca gera o seu território na área da proteção civil, como tem a sua visão e o seu pensamento. Ou seja, estamos a falar que temos territórios a trabalhar muito bem a área da proteção civil, com planeamento, com logística de apoio, com informação e sensibilização pública, com trabalho efetivo, e depois temos outros municípios que ainda nem começaram basicamente a trabalhar a proteção civil de âmbito municipal. Temos um país a várias realidades, a várias velocidades. O fogo, neste caso o incêndio, passou por vários concelhos, onde há concelhos que trabalham muito bem a área da proteção civil, a prevenção, que foram também fustigados e valendo muito pouco, infelizmente, porque os vizinhos do lado não trabalham de uma forma idêntica. Ou seja, nós temos que olhar para o território não como uma heterogeneidade, como uma homogeneidade, é uma heterogeneidade, mas temos que olhar para o território e dizer o que é que nós queremos. E os autarcas têm que perceber que proteção civil, na sua essência, não é resposta. A proteção civil foi feita, foi pensada para planear, para projetar no terreno tudo aquilo que é um planeamento estratégico, que tem que envolver os first responder. Eu tenho que pensar que tenho bombeiros, tenho GNR, tenho sapadores florestais, tenho Cruz Vermelha, esses sim concorrem diretamente para resolver o problema das pessoas. Mas quem tem que planear, quem tem que organizar, quem tem que fazer uma estrutura de coordenação é a Proteção Civil. A Proteção Civil, na sua gênese, não nasceu para comandar, nasceu para coordenar. E os autarcas têm que perceber, quando criam um gabinete de proteção civil no seu município, juntamente com um gabinete florestal, é para fazer um planeamento estratégico, para ajudarem também a questão do planeamento, o urbanismo das câmaras municipais, a ter uma visão muito mais holística sobre aquilo que é a proteção de pessoas e bens. E nós temos que envolver a proteção civil municipal em vários domínios. E não é o domínio do combate, porque a Lei de Bases de Proteção Civil e a Lei 44 de 2019 também não vêm falar que a proteção civil, na sua gênese, é para fazer combate ou para fazer resposta. Fala lá de um sem número. Se nós quisermos ler a lei e ver a lei, isto é uma coisa fácil, nós falamos muito, temos que mudar. E eu digo, antes de mudar, se cumpríssemos o que já está previsto em lei, nós estávamos a cumprir muito bem. Eu não vejo municípios a trabalhar a análise de risco, de suscetibilidade, vulnerabilidade, a fazer planos prévios de intervenção, fazem-se eventos com 7, 8 mil, 20 mil pessoas, não há um plano de coordenação de eventos. Ou seja, nós não temos uma logística de suporte para montar uma zona de concentração e apoio à população, temos a Aldeia Pessoas Seguras, a Aldeia Segura Pessoas Seguras, e não temos exercícios para testar esse programa. Ou seja, se nós fizéssemos tudo aquilo que nos diz respeito, estaríamos muito mais Há muito que está sem dúvida a falhar, André Moraes, e naturalmente depois vai haver o debate sobre tudo aquilo que falhou nestes incêndios. Muito obrigado pela sua presença, André Moraes. Agradeço também, Ricardo Cunha, a sua presença aqui no estúdio. Vamos fazer um breve intervalo de apenas 1 minuto e já voltamos.